Olá amigos, olá você, como é que você tá? Se você for gaúcho como eu, um bom chimarrão. Se não for, um ótimo dia também para você, tá certo? Vamos trazendo aqui o nosso vídeo do dia. Todo dia um vídeo separado com alguma informação interessante para você que acompanha aqui o meu canal no YouTube. Antes da minha propaganda inicial, vamos trazer o assunto do vídeo de hoje, que é muito interessante. 15 perguntas para entender as mudanças climáticas. Você entende de verdade as mudanças climáticas? Se fala disso toda hora, aparecem pessoas dizendo que tem que mudar tudo, outras defendem que não é bem assim, enfim, você aí, quando se fala em mudança climática, você sabe o que está acontecendo com o nosso planeta? Será que o ser humano realmente está mudando o nosso planeta de forma negativa? Vamos tentar responder, então, estas dúvidas com estas 15 perguntas e respostas sobre este assunto super atual, super interessante, né? Afinal, que planeta deixaremos para os nossos filhos, netos e demais descendentes, não é verdade? Então está no ar nosso vídeo do dia. Convite, inscreva-se aqui embaixo no meu canal no YouTube e acione o sininho. Fazendo esses dois processos e somente desta forma você vai receber o vídeo do dia, tá bom? Todo dia Ariel Seba separa uma notícia que eu julgo mais interessante, e esta é a notícia de hoje, né, sobre as mudanças climáticas, e converto ela em formato de vídeo, porque eu sei que você gosta desse tipo de formato. Também acesse meu site, lá tem, além do vídeo do dia, tem todas as demais notícias nos mais variados temas para você. É www.divulgueconosco.com.br. No Google é Divulgação by Ariel, e aqui embaixo tem o link também para você entrar diretamente. Lá tem minhas redes sociais para você me seguir. Também tem a nossa prestação de serviços, como o nome diz, né? Divulgueconosco.com.br. Ponha a sua propaganda, a sua marca, enfim, aqui no nossas redes sociais, ou adquira os nossos serviços de divulgação. Eles estão lá em cima no menuzinho. Lá está bem explicado como tudo isso funciona, tá certo? Vamos então ao vídeo do dia, trazendo esta informação bastante pertinente. Mudanças climáticas. Abre aspas, pode parecer assustador, mas as evidências científicas indicam que, se não forem tomadas medidas drásticas nos próximos 10 anos, podemos enfrentar um dano irreversível do mundo natural e o colapso de nossas sociedades. Fecha aspas, não sou eu que estou afirmando isso, é uma frase dita por alguém, e esse tipo de frase a gente ouve a todo momento, né? A todo momento você ouve muita gente falando que devemos sim tomar atitudes pelo bem-estar, pela saúde do nosso planeta. Será que é bem assim? Vamos então trazer esta informação. O célebre naturalista britânico David Attenborough resumiu assim, com essa frase aí que você acabou de ouvir, as ameaças decorrentes do aquecimento global em um recente documentário chamado Mudança Climática, Os Fatos. Tem até o nome aí para você pesquisar e assistir. As mudanças climáticas estão em tempo real diante dos nossos olhos, ele diz. Ou melhor, afirma aqui o Michael Mann, professor da Universidade Estadual da Pensilvânia e um dos cientistas do clima mais respeitados do mundo. Mann cita como exemplos desta realidade dos nossos tempos a intensificação das chuvas, uma maior frequência de furacões e ondas de calor devastadoras. O documentário foi feito pela BBC e ela selecionou 15 perguntas, então, em respostas, a fim de esclarecer pontos importantes do debate atual. Eu sou uma pessoa curiosa com relação ao tempo, todo momento eu vejo informações nesse sentido, e eu não tenho certeza se sim, se não, se o ser humano realmente está causando problemas ambientais. Tem uma recente matéria, inclusive no meu site, acesse aqui embaixo, pesquise lá, eu não me recordo agora o nome dele, mas achei muito interessante as afirmações bem contrárias dele com relação a isso, né, de que o homem não está causando problemas ao meio ambiente. Enfim, uma das afirmações que ele disse, por exemplo, é essa aqui, que não chove porque tem florestas, e sim, tem florestas porque chove. Peço que você que gosta desse assunto busque aqui no site. Depois eu trago, vou deixar aqui embaixo em anexo o link dessa matéria a qual eu estou citando. Não é minha opinião, é simplesmente de alguém que tem uma opinião contrária com relação
as mudanças climáticas. Voltando aqui ao nosso assunto do vídeo, primeiro, o que são as mudanças climáticas? O termo mudança climática é mais amplo do que aquecimento global, que se refere apenas ao aumento da temperatura. O que se chama de mudanças climáticas inclui temperatura, intensidade das chuvas e eventos climáticos extremos, como furacões e também ondas de calor. O clima do planeta muda constantemente ao longo do tempo. A temperatura média global atualmente é de 15 graus e evidências geológicas indicam que ela já foi bem mais alta e bem mais baixa também no passado. Que tal a temperatura média global em 15 graus Celsius? Muito lugar frio por aí, né? No entanto, o período atual de aquecimento está ocorrendo mais rápido do que no passado. Cientistas temem que as flutuações naturais do clima têm sido superadas por um aquecimento rápido, induzido pelo homem, com sérias implicações para a estabilidade climática do nosso planeta. Não há mais dúvidas de que essas mudanças são devido, em grande parte, à atividade humana, especificamente à emissão na atmosfera de grandes quantidades de gases do efeito estufa, como o CO2 e também o metano. 2. O que é o efeito estufa? Esse também é famoso, né? Esse fenômeno se refere à maneira com que a atmosfera da Terra retém parte da energia do Sol. A energia solar, que reflete na superfície terrestre em direção ao espaço, é absorvida pelos gases do efeito estufa e reemitida em todas as direções. Ela passa, então, a aquecer tanto zonas mais baixas da atmosfera quanto a superfície terrestre. Sem esse efeito, a Terra seria quase 30 graus mais fria, tornando o planeta hostil à vida. Portanto, muito importante, né? Cientistas afirmam que o homem está acrescentando ao efeito estufa natural gases resultantes da indústria e da agricultura, chamados também de emissões, levando a uma retenção maior de energia solar e aumentando a temperatura do planeta. Isso é o que costuma se chamar hoje de aquecimento global. O mais importante dos gases do efeito estufa, em termos de impacto no aquecimento, é o vapor d'água, mas suas concentrações apresentam mudanças pequenas, que persistem na atmosfera apenas por alguns dias. O gás carbônico CO2, no entanto, persiste por muito mais tempo. Levaria séculos para retornarmos aos níveis pré-industriais. Além disso, apenas uma parte do CO2 pode ser absorvido por reservatórios naturais, como os oceanos. A maioria das emissões humanas de gás carbônico são oriundas da queima de combustíveis fósseis. Quando florestas capazes de absorver CO2 são derrubadas por madeireiras ou queimadas para serem transformadas em pasto, o carbono aprisionado ali também volta à atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Outros gases do efeito estufa, como o metano, também são emitidos em atividades humanas, mas a concentração deles é pequena em comparação à do dióxido de carbono. Desde o início da Revolução Industrial, em torno de 1750, os níveis de CO2 aumentaram mais de 30% e os de metano 140%. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera é hoje a mais alta em 800 mil anos, pelo menos. Tu vê, né? O nosso planeta realmente é uma maravilha, é uma perfeição. Olha quanto carro aí queimando combustível todo dia, sem falar de outros meios de transporte também, aviões, quanto um avião gasta de combustível e polui, né? Também indústrias, enfim, e o nosso planeta consegue nos manter vivos ainda por aqui. Realmente muito forte, muito interessante, muito maravilhoso realmente é o nosso planeta, mas nem por isso deveremos não ter cuidado, né, com ele. Seguindo, número 3. Quais são as evidências do aquecimento global? Registros de temperaturas desde o século XIX mostram que a temperatura média da superfície da Terra cresceu 0,8 graus nos últimos 100 anos. Quase 0,6 graus desse total ocorreu nas últimas 3 décadas. Os 20 anos mais quentes já registrados ocorreram nos últimos 22 anos, liderados pelo período entre 2015 e 2018. Ao redor do planeta, o nível médio do mar cresceu 3,6 milímetros por ano entre 2005 e 2015. A maior parte dessa mudança ocorre em razão da expansão térmica da água do mar. Com o aumento da temperatura dela, as moléculas se tornam menos densas, levando ao aumento do volume do oceano. Outro assunto que eu já tratei aqui no meu site, acesse lá, vou deixar o link também aqui embaixo, com relação aos oceanos. Naquela matéria eu afirmei que
os mares se tornarão, uma afirmação, se tornarão no futuro um problemão para a humanidade devido ao aumento do nível do mar. As cidades costeiras terão muito problema com relação a isso. Mas a redução da massa de gelo nos polos tem sido considerado o principal fator nessa tendência. A tendência que estamos tratando aqui das evidências do aquecimento global. A maioria das geleiras em regiões temperadas do mundo e ao longo da península da Antártida está diminuindo. Desde 1979, imagens de satélite mostram um declínio dramático na extensão de gelo no Ártico, a uma velocidade de 4% por década. Em 2012, essa faixa atingiu seu patamar mais baixo, que é 50% menor que a média entre 1979 e 2000. A camada de gelo na Groenlândia tem passado por um derretimento recorde nos últimos anos. Se todo esse gelo derreter, elevaria os níveis do mar em 6 metros, imagina só, Tá aí aquilo que eu falava antes, Dados de satélite mostram que a camada de gelo oeste da Antártida também está perdendo massa, e um estudo recente indicou que o lado leste da região, que não tem apresentado qualquer tendência de aquecimento ou resfriamento, pode ter começado a perder massa nos últimos anos. Mas cientistas não esperam mudanças drásticas. Em alguns lugares a massa pode inclusive crescer, já que o aumento da temperatura pode levar à produção de mais neve. Os efeitos das mudanças climáticas também podem ser vistos na vegetação e nos pastos. Eles incluem mudanças nos ciclos de vida das plantas, como uma floração antecipada e alterações nos territórios ocupados por animais. Você está acompanhando aí as 15 perguntas para entender as mudanças climáticas. Quarto, quanto as temperaturas vão subir no futuro? Em uma ampla análise científica de 2013, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, na sigla em inglês, previu uma série de cenários baseados na modelagem computacional. A maioria das simulações indica que a temperatura da superfície terrestre deve subir 1,5 graus até o fim do século XXI, em relação a 1850. A Organização Meteorológica Mundial afirma que, caso a atual tendência de aquecimento se mantenha, as temperaturas podem subir de 3 a 5 graus até o final do século. Um patamar de 2 graus tem sido considerado há muito tempo como a porta de entrada para um cenário mais perigoso. Recentemente, cientistas e formuladores de políticas públicas reviram a cifra e afirmaram que o aumento da temperatura não deveria passar de 1,5 grau. Imagina 3 a 5 graus a mais, Traria com certeza muitos problemas para o nosso planeta. Ainda assim, um relatório do IPCC publicado em 2018 mostra que mesmo a meta de 1,5 grau exigiria mudanças rápidas, amplas e sem precedentes em todos os aspectos da sociedade. Mesmo com a redução drástica das emissões de gases, que agrava o efeito estufa, cientistas afirmam que levaria décadas para retirá-los da atmosfera, e por isso o impacto no clima continuaria por anos sobre grandes volumes de água e gelo. Uma coisa é certa, por que deixar chegar em um momento drástico onde nós, seres humanos, teremos que viver de forma bem pior, com mais regramentos inclusive fortes, como destacado nesse texto? Por que não evitar tudo isso, começar agora a fazer o que é possível para reduzir as emissões, enfim, todos os itens que causam estas mudanças climáticas, com certeza seria menos doloroso para todos nós. O problema é que muita gente não acredita, outros, o capitalismo acaba vindo na frente, ganhar dinheiro é mais importante do que pensar no futuro. Quinta pergunta para entender a mudança climática. Como a mudança do clima vai nos afetar? Há vários graus de incerteza sobre o tamanho do impacto do aquecimento global, mas as mudanças decorrentes dele podem levar à escassez de água doce, a uma transformação radical da capacidade global de produzir alimentos, além do aumento de mortes por inundações, tempestades, ondas de calor e seca. Isso causaria ou ocorreria, porque estima-se que as mudanças climáticas devem aumentar a frequência de eventos climáticos extremos, ainda que seja muito difícil associar qualquer evento isolado ao aquecimento do planeta como um todo.
Cientistas preveem mais chuvas em geral, mas apontam um risco maior de seca em regiões afastadas do litoral. Tempestades e aumento do nível do mar devem levar também a mais inundações. Haveria, no entanto, alta variação desses fenômenos ao longo das regiões. Países mais pobres, que são menos preparados e equipados para lidar com mudanças bruscas, podem sofrer mais com as transformações. Há previsões também de extinção de animais e plantas incapazes de se adaptar à mudança rápida do habitat. E a Organização Mundial da Saúde alerta que a saúde de milhões de pessoas pode ser ameaçada pelo avanço da malária, de doenças transmitidas pela água e da desnutrição. Com o aumento do CO2 emitido na atmosfera, há um avanço da captura desse gás pelos oceanos, o que torna a água mais ácida. Esse processo contínuo pode representar grandes problemas para os recifes de coral do mundo, pois as mudanças na química impedem que os corais formem um esqueleto calcificado, essencial para a sua sobrevivência. Modelos gerados por computador são usados nos estudos das dinâmicas do clima terrestre e levam a projeções sobre mudanças da temperatura. Esses cenários variam em torno da sensibilidade climática, a exemplo do peso de cada elemento, como o CO2 no aquecimento ou no resfriamento, e mostram diferenças no modo com que esses feedbacks climáticos podem ocorrer. O aquecimento global causará algumas mudanças que provavelmente levarão a mais aquecimento, como a liberação de grandes quantidades de metano dos gases do efeito estufa à medida que derrete o permafrost, que é o solo permanentemente congelado, encontrado principalmente no Ártico. Isso é conhecido como feedback positivo sobre o clima. Mas feedbacks negativos podem compensar o aquecimento. Vários reservatórios na Terra absorvem CO2 como parte do ciclo do carbono, o processo pelo qual o carbono é trocado entre, por exemplo, os oceanos e a Terra. A questão é, como eles vão se equilibrar? Sexto item, que países são os mais emissores de gases do efeito estufa? Os países que emitem mais gases de efeito estufa são de longe a China e os Estados Unidos. Juntos, eles são responsáveis por mais de 40% do total global de emissões, de acordo com dados de 2017 do Centro Comum de Pesquisa da Comissão Europeia e da Agência Holandesa de Avaliação Ambiental, a PBL. E aí, como é que faz para dizer para os Estados Unidos e para a China, baixem as emissões, baixem a economia de vocês aí para o bem do planeta? É algo difícil, né? A política ambiental dos Estados Unidos mudou sob o governo de Donald Trump, que adotou uma agenda pró-combustíveis fósseis. Depois de tomar posse, o presidente americano anunciou a retirada do país do Acordo de Paris, referente à mitigação das mudanças climáticas. Na ocasião, Trump disse que queria negociar um novo acordo justo, que não prejudicasse as empresas e também trabalhadores americanos. Sempre haverá essa questão, E também muitos realmente, se por exemplo, o presidente americano acreditasse de verdade que o planeta está sendo destruído, tenho certeza que o pensamento seria diferente. Aí fica naquela, o meu país produz muito, mas para produzir ele vai gerar como consequência os impactos, mas eu não tenho como deixar de produzir. Mais ou menos isso, Sétimo, quais são as maiores companhias poluidoras do mundo? Um estudo do Instituto de Pesquisa Climate Accountability, com sede nos Estados Unidos, diz que um grupo de 20 empresas é responsável por mais de 1/3 das emissões de gases causadores do efeito estufa em todo o mundo desde 1965. A estatal brasileira Petrobras aparece na lista, na 20ª posição. Segundo a análise, as 20 empresas produtoras de petróleo, gás natural e carvão foram responsáveis por 480 bilhões de toneladas de dióxido de carbono e também metano liberadas na atmosfera nesse período. O montante representa 35% das emissões totais de combustíveis fósseis e também cimento, que foram 1,35 trilhão de toneladas. Esse cálculo é baseado na produção anual de petróleo, gás natural e carvão, relatada pelas empresas, e leva em conta as emissões desde a extração até o uso final do combustível.
A Petrobras disse por meio de sua assessoria de imprensa que tem buscado aplicar em suas operações tecnologias que têm como consequência direta a redução da intensidade de carbono, com resultados significativos já alcançados. Segundo o comunicado da empresa, desde 2008 já foram reinjetadas 9,8 milhões de toneladas de CO2 dos campos de pré-sal na Bacia de Santos. E até 2025 a companhia projeta reinjetar cerca de 40 milhões de toneladas de CO2. No processo de reinjeção, o CO2 é separado do petróleo e do gás extraído do poço e reinjetado de volta, aumentando também a pressão interna, o que acaba por induzir uma produção maior. Estamos trazendo aqui as 15 perguntas e respostas para entender as mudanças climáticas. Oitavo, qual é o impacto econômico das mudanças climáticas? No último século, as mudanças climáticas aumentaram a desigualdade entre as nações, puxando para baixo o crescimento econômico dos países mais pobres e aumentando a prosperidade de alguns dos países mais ricos do planeta, aponta um estudo da Universidade Stanford, na Califórnia. Segundo pesquisadores, o Brasil teria tido um crescimento 25% maior se não fossem os efeitos do aquecimento global. Aspas, os dados históricos mostram claramente que as plantações são mais produtivas e as pessoas são mais saudáveis e mais produtivas no trabalho quando as temperaturas não são nem tão quentes nem tão frias, com certeza, né? Quem explica isso é um dos autores da pesquisa, o Marshall Burke, do Earth System Science de Stanford. De acordo com a pesquisa, entre 1961 e 2010, todos os 18 países com emissões históricas, que totalizaram menos de 10 toneladas de dióxido de carbono per capita, foram impactados negativamente pelo aquecimento global. Eles tiveram, em média, uma redução de 27% no PIB per capita, comparado a um cenário sem alta nas temperaturas. Por outro lado, 14 dos 19 países cujas emissões ultrapassam 300 toneladas de dióxido de carbono per capita se beneficiaram do aquecimento global, tendo um crescimento médio adicional de 13% no PIB. Nono item, o aquecimento global causa eventos climáticos externos? Fenômenos climáticos se intensificaram em relação à média dos anos anteriores. As ondas de calor que atingiram a Europa em 2018 foram 2 vezes mais prováveis devido ao aquecimento global, de acordo com o consórcio World Weather Attribution, WWA. O aumento da temperatura na atmosfera e nos oceanos também está tornando furacões e tempestades mais intensos. Abre aspas, podemos ver os traços das mudanças climáticas em todos os eventos extremos. Fecha aspas, diz o cientista holandês Geert-Jan van Oldenburg, membro da WWA. Apenas corrigindo aqui, não é evento climático externo, e sim evento climático extremo. Então, eventos climáticos mais extremos é o que aborda aqui este item. É muito difícil, então, provar que um evento específico foi causado pelas mudanças climáticas. Mas, para o professor Michael Mann, da Universidade Estadual da Pensilvânia, perguntar se a mudança climática causa um evento específico é fazer a pergunta errada. Aspas, a questão relevante é a seguinte: as mudanças climáticas afetam esses eventos e os tornam mais extremos? E podemos dizer com bastante confiança que a resposta é positiva. Fecha aspas. 10º item, quais são os impactos dessas mudanças nos oceanos? Os oceanos absorvem quase 1/3 das emissões de CO2, mas esse processo tem trazido um grande efeito indesejado, a diminuição do pH da água, tornando-a mais ácida. A chamada acidificação das águas oceânicas abala a fixação do carbonato de cálcio em conchas, ouriços do mar, ostras e outras espécies, causando o declínio de grupos sensíveis, a exemplo das estrelas do mar, e colocando em risco ecossistemas marinhos com os recifes de coral. Estes são vitais à pesca por funcionarem como berços para os peixes. Desse modo, o risco à descalcificação coloca toda a cadeia alimentar em perigo. 11º item, as ondas de frio contradizem os indícios de aquecimento global? O clima é interessante esse item, né? Nota-se invernos muito rigorosos, frios,
E por outro lado existe o aquecimento global. Vamos trazer esta informação muito interessante, o nosso 11º item. O clima é um panorama mais prolongado e completo dos padrões de tempo. Ele se refere às condições que prevalecem em uma região ou em toda a Terra e pode ser estudado com uma análise das tendências históricas. Quando falamos em clima, os cientistas estão se referindo à situação do planeta todo ao longo do tempo. Ou seja, mesmo que esteja fazendo mais frio que a média em uma região específica, o mundo como um todo está, na média, mais quente. É isso que apontam centenas de estudos feitos por cientistas no mundo todo ao longo das décadas. Esse aquecimento da temperatura média da Terra, que cientistas acreditam aos gases do efeito estufa produzidos por ação humana, provoca eventos climáticos extremos, desde inundações na África até seca no Brasil, passando por invernos muito mais rigorosos na América do Norte. Em sua página na internet voltada para crianças, a Agência Espacial Americana NASA explica que devemos esperar tempos frios mesmo que as temperaturas do planeta estejam aumentando de forma geral. Abre aspas, o caminho até um mundo mais quente terá muitos episódios de tempos extremamente quentes e extremamente frios, fecha aspas, diz o site da agência. Isso porque as mudanças climáticas incluem alterações na forma como correntes marítimas, correntes de vento e outros fenômenos meteorológicos funcionam ao redor do mundo, gerando eventos meteorológicos extremos, tanto de frio quanto de calor. 12º item, os 15 itens para entender as mudanças climáticas. E aí, amigo espectador, amigo ouvinte, está respondendo as suas dúvidas? Interessante, né? 15 itens sobre o aquecimento do planeta, as mudanças climáticas. 12º, o que é pegada de carbono? Confesso que este eu nunca havia ouvido falar. Vamos lá. Trata-se da quantidade de carbono emitida por um indivíduo ou uma organização por um período determinado, ou emitida durante o processo de fabricação de um produto. Recentemente, a jovem ativista sueca Greta Thunberg realizou um giro pela Europa de trem para levar sua mensagem sobre a urgência de se enfrentar o que descreveu como a crise existencial nas mudanças climáticas. Thunberg se recusou a viajar de avião sob o argumento de que queria reduzir sua pegada de carbono. Estima-se que em uma viagem de trem, uma pessoa gera 15 gramas de CO2 por quilômetro. De avião, são 100 gramas por quilômetro. Não vou nem comentar isso aqui, né? Porque daí eu vou comprar briga ou com um ou com outro aqui no Brasil, né? 13º item. E a neutralidade de carbono? É um processo no qual as emissões de CO2 são equivalentes a zero. A Costa Rica anunciou recentemente seus planos de atingir o carbono zero até 2050. Isso não significa, no entanto, que o país não emitirá gases do efeito estufa. Quando se fala de emissões líquidas equivalentes a zero, isso significa que o CO2 lançado na atmosfera deve ser compensado pela absorção do carbono por outros métodos, com o plantio de florestas. 14º item, a tecnologia pode ser usada para reverter ou frear esse processo? A geoengenharia é uma área da tecnologia que poderia ser usada para deter ou mesmo reverter o aquecimento global. Entre os mecanismos estão, por exemplo, a captura do CO2 da atmosfera e o seu armazenamento de forma subterrânea. Há também tentativas com o lançamento de parassóis para refletir a luz solar ou mesmo espelhos gigantes com o mesmo fim. Alguns cientistas alertam, no entanto, que estes itens são tecnologias de eficácia pouco comprovada. Outros afirmam que a geoengenharia será necessária ante a falta de medidas drásticas para reduzir as emissões do CO2. Esse é o problema, né? Tudo que for feito levará muito tempo para ser verificados os resultados, né? 15º e último item, os 15 itens para entender as mudanças climáticas. Você está assistindo ao vídeo do dia. Há um ponto em que a situação não terá mais volta? Para fechar com chave de ouro essa matéria, bem interessante. Os chamados mecanismos de retroalimentação podem ser positivos, aumentam o ritmo do aquecimento, ou negativos, desacelerando o processo.
Um dos exemplos mais fortes de retroalimentação positiva é a chamada amplificação ártica, que explica por que as temperaturas têm em média aumentado mais no Ártico do que no resto do planeta. O gelo reflete a luz do Sol, mas ao derreter surge o oceano escuro, que absorve essa radiação, esquenta e faz com que mais gelo derreta. Tendo em vista esses mecanismos de retroalimentação, há o que se chama de ponto sem retorno, ou seja, as mudanças climáticas ultrapassam o nível limítrofe, em que será muito mais difícil detê-las ou revertê-las. Em outras palavras, o processo se agravaria por sua própria dinâmica interna, independente das ações que possam ser tomadas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Então tá aí, meus amigos, 15 perguntas para entender as mudanças climáticas. Espero ter clareado a sua mente aí com relação a este assunto, né? Você ficou sabendo aqui, então, a diferença entre aquecimento global e mudança climática. Também quem são os países e empresas que mais emitem poluentes, né? Todas as perguntas e respostas com relação a estes questionamentos. Este foi o vídeo do dia. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aqui comigo assistindo e tendo acesso a mais um monte de informação interessante. Esta foi a notícia mais relevante que a Ariel Samba encontrou hoje e compartilha com você em formato de vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, não se esqueça, inscreva-se no canal aqui embaixo, acione o sininho. Precisa as duas coisas, tá bom? Somente assim você recebe o aviso sempre que tiver vídeo novo. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. No Google é Divulgação by Ariel e aqui embaixo tem um linkzinho também para você entrar diretamente através dos cliques. Lá no site tem muita informação, tem todas as notícias do dia e a melhor, digamos assim, entre aspas, delas, ou mais interessante, mais relevante, eu converto em formato de vídeo e trago para você, porque eu sei que você gosta de verificar informações em formato de vídeo. Também adquira nossos serviços de divulgação. Lá no site, lá em cima, tem um menuzinho que explica certinho como funciona. Certo? Aquele abraço, brigadão e até a próxima.